Vamos meditar na palavra de Deus? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler até o versículo de número 6 do capítulo 2. Teríamos que ler o capítulo 2 inteiro, mas eu já vi que o nosso horário foi embora. Então vamos ver como é que a gente faz aqui. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você. Com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Versículo 19. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2, versículo 1. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, homem. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Amém? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, queridos. Nós estamos meditando nesses dias sobre o tema Deus, o mais importante. E cantamos canções belíssimas aqui que falavam sobre isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Essa canção, eu acho que vale a pena a gente ter ela para encerrar. Pensa aí, Léo, com carinho nisso. E nós estamos pensando sobre esse tema porque há o perigo de nós perdermos essa verdade e nos desconectarmos de Deus. Há o perigo de nós não cuidarmos disso e acabar trocando Deus por outras coisas, acabar perdendo a experiência de andar com Deus. E quando isso acontece, o prejuízo é enorme para nós. Obrigado, Alexandre. O prejuízo chega na nossa família, o prejuízo chega no nosso casamento, o prejuízo vai chegando nos nossos negócios, o prejuízo chega na nossa mente, nos nossos estudos. E nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo, ao orientar o seu filho na fé, ele orienta para que Timóteo nunca se perca dessa verdade, para que Timóteo nunca deixe de ter essa verdade na sua vida. Então, eu espero não estar puxando do texto que ele não tem, mas a minha impressão é que Paulo está sempre dizendo a Timóteo: Timóteo, Deus é o mais importante para você, meu filho. Deus é o mais importante no seu ministério. Deus é o mais importante na sua vida como jovem. Deus é o mais importante em tudo que você fizer. Valorize, concentre-se, viva com essa verdade na sua vida.
E agora, a partir do versículo 18, nós lemos pela manhã o capítulo 1 até o versículo 17, e no que nós lemos pela manhã, nós vimos que Paulo apresentou um problema que havia na igreja lá em Éfeso, que Timóteo era pastor. E qual era o problema? O problema é que algumas pessoas esqueceram de Deus, tiraram Deus do lugar mais importante e colocaram a lei, e colocaram a religiosidade. E o próprio Paulo deu testemunho que viveu isso, porque ele disse: olhe, eu era religioso, mas eu também era blasfemo, eu também era perseguidor e eu também era violento. Como é que pode isso? Porque Deus foi tirado do lugar mais importante. Aí Paulo até diz: graças a Deus pela sua misericórdia. Eu acho tão lindo, irmãos, o versículo de número 14, quando ele diz assim: o Senhor fez sua graça transbordar. A graça transbordou e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E agora Paulo começa a orientar Timóteo, no versículo 18, vamos lá ler de novo? Olha, eu estou usando a nova versão transformadora. Boa, Ana Cleia? Você está gostando? Muito bem, então vamos lá. Mas vou sempre comparar com vocês aqui na versão atualizada, que eu creio que a maioria dos irmãos usa. E aí Paulo diz, no versículo 18, Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. E aí vem o conselho de Paulo no versículo 19, apegue-se a duas coisas, dois elementos importantes Paulo apresenta. Quais são eles? Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. São os destaques de Paulo. A fé, porque a fé significa crer em tudo que Jesus realizou. E nesse contexto aqui de Paulo, havia uma influência muito grande nas obras. Por exemplo, se você já viveu uma experiência religiosa, de que você tem que dar esmolas, olha, você tem que dar esmolas para poder Deus lhe ver de uma forma boa. Você tem que, a palavra muito usada, um pouco mais antigamente, era caridade. Você tem que fazer caridade. E o nosso entendimento religioso era assim: eu preciso ter uma atitude de caridade com as pessoas, para que Deus olhe para mim e diga assim: muito bem, você está fazendo bem, eu acho que eu vou te trazer para o céu. Ah, Deus, olha aí, você viu que eu dei? Ó, eu estou fazendo as coisas certas aqui, tá? Mas aí, Paulo ensina que não é assim. Não é olhar para Deus e dizer assim: Deus, olha o que eu estou fazendo. Não. Paulo ensina que é pela fé. E quando é pela fé, aí nós dizemos assim para Deus: ó, Deus, olha o que Jesus fez por mim. E isso faz toda a diferença. Deus, eu não sei fazer nada, eu sou pecador, mas olha o que Jesus fez por mim. Então você passa a ter fé em Jesus. E se alguém pergunta assim: por que você está dizendo que vai para o céu? Você é bom, é? Você é correto, é? Eu pelo menos vivi uma época que dizia, quando eu era mais jovem, eu nasci, me criei dentro da igreja, e os meus colegas de escola, eles sempre diziam assim: tu não é crente? Está fazendo essas coisas aí? Oxi, que crente é esse? Olha, ei menino, ei, tu é crente, viu? Pode fazer isso não, viu? E eu mesmo, ficava naquela ansiedade, sabe? Eita, não posso fazer isso porque eu sou crente. Eita, meu Deus do céu. Pensando que era eu que tinha que conquistar. Aí a fé diz que é Jesus que conquistou por nós. Olha que coisa boa. E Paulo diz: Timóteo, apegue-se à fé.
Mas ao mesmo tempo, Paulo diz que ele tem que se apegar a uma consciência limpa. Porque não é só dizer assim, olhe, Deus, Jesus fez por mim, então eu vou fazer aqui o que eu quiser, ó, estou livre, Jesus já morreu na cruz, então tudo que eu fizer, eu estou liberado, agora eu vou fazer, eu peco e Deus me perdoa, não, espera aí, não é assim não, tenha calma, a fé e a consciência, porque a consciência é um autodiagnóstico que você vai fazendo constantemente. Lembra do Salmo 139? Davi dizendo assim: Senhor, sonda-me e me conheces. Eita, que oração perigosa, irmãos. Pense, Davi ainda diz assim: vê se há em mim algum caminho mau. Olhe, vê se é claro que Deus vai achar alguma coisa mal na gente. Tem alguém perfeito aqui, irmãos, entre nós? Alguém que nunca errou? Um pensamento assim errado, hein? Uma atitude errada. Se você tem dificuldades com isso, de assumir os seus erros, veja o que Paulo disse no capítulo 1, já tinha ensinado a Timóteo: Timóteo, essa afirmação é digna de confiança, versículo 15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele ainda diz assim, e eu sou o pior de todos, Timóteo. Mas Paulo orienta Timóteo a uma consciência limpa. E como é que a gente mantém limpa a nossa consciência? Arrependendo-se do que nós fazemos. A grande questão do evangelho não é você não errar, irmão Denis. É impossível não errar. E tem gente, você já ouviu a expressão, ou você já disse assim, menino, olha, ser crente é difícil, viu? É difícil. Inclusive, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, acontece muito da pessoa dizer assim, eu até quero, mas eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar, é muito difícil. Sabe por que isso acontece? Porque nós entendemos que nós temos que não errar. É impossível não errar. Mas, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos arrepender, ser perdoados e ir vencendo o pecado. E essa é uma verdade maravilhosa. Assim, a minha consciência se mantém limpa. Senhor, hoje o meu pecado foi esse. Oh, Jesus, eu caí de novo nisso aqui, Senhor. O Senhor, eu estou arrependido. O Senhor me perdoa. O que é que Ele vai dizer para nós? Sim, meu filho. Vamos seguir em frente. Aí a gente canta o que nós cantamos aqui. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Aí continua. Com fé e uma consciência limpa. Agora, se você não cuida da sua consciência, olha o que acontece. Veja aí o versículo de número 19, ainda. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Eu não cuidei da minha consciência, qual foi o resultado? A minha fé naufragou. E ele diz, Himeneu, Paulo ainda dá exemplos, está vendo? Himeneu e Alexandre, não é você, Alexandre, fique tranquilo. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. E Paulo pega pesado agora, porque ele diz assim, eu os entreguei a Satanás, misericórdia, para que aprendam a não blasfemar. Bom,
quando nós nos apegamos à fé e à consciência, aí, queridos, nós começamos a experimentar algo maravilhoso em nossas vidas, que é ter uma vida de oração. E é essa a recomendação de Paulo agora no capítulo 2. Ele diz: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões, e o que mais? E ações de graças, em favor de todos. Inclusive, ele diz, em favor dos reis. Inclusive, em favor de quem? Em favor de todos que exercem a autoridade. Mas deixa eu lhe contar um segredo. Não é possível ter uma vida de oração se Deus não for o mais importante para você. Enquanto você se pega tendo o dinheiro como o mais importante, o trabalho como o mais importante, às vezes até a família como o mais importante, o status como o mais importante, você não consegue ter uma vida de oração, porque a oração, ela nos conecta a Deus. A oração é um relacionamento com Deus. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, Deus precisa ser o mais importante. Agora, irmãos, deixa eu lhe dizer algo maravilhoso. Quando nós conseguimos colocar Deus no lugar mais importante da nossa vida, aí nós começamos a desfrutar das maravilhas de ter uma vida de oração. E você quer saber as características de uma vida de oração, como elas são boas, como elas são maravilhosas, para a gente poder sair daqui inspirado, para ter uma semana diferenciada, com Deus sendo o mais importante, passar a semana em oração. Então veja comigo, aí no versículo ainda de número 3, olhe, Paulo diz: ore em favor dos reis, em favor dos que exercem autoridade. Aí no final do versículo ele diz: para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Olha que palavras boas para as nossas vidas. Chega a dar uma acalmada, Senhor. Uma vida pacífica e tranquila, cheia de devoção e dignidade. Aí você pode dizer assim: ei, pastor, esse negócio aí não tem na vida real não, viu? Isso aí é expectativa versus realidade. Isso aí não existe não. Quando começar a semana, você vai ver como é. A gente acorda, tem que botar os meninos para se arrumar e depois vai para o trabalho, ou então começa a aula online, faz os estudos, depois corre, volta, faz o almoço, aí já é hora de fazer não sei o que, arrumar a casa e volta não sei para onde, vai não sei para o que, aí depois já ficou de noite, aí tem que fazer não sei o que, agora você já está cansado, já passou o dia, você olha, já é sexta-feira, já passou, foi a semana, esse negócio, como é aí? Vida o quê? Pacífica e tranquila? Não, tem não esse negócio aí na vida real não, viu? Isso aí acho que é na época de Paulo. Isso aí acho que é nos tempos bíblicos. Mas deixa eu lhe dizer o segredo para você experimentar isso. Vida de oração. Aonde Deus é o mais importante. Sabe por quê? Porque a vida de oração produz em nós a calma e a tranquilidade. Por isso que eu queria orar aqui o culto inteiro, irmãos. Não estava nem com vontade de pregar hoje. Misericórdia, estava não. Queria era ficar só orando. Tem coisa melhor, irmãos, do que a gente vir aqui para o templo e passar o tempo inteiro dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus, cuida de mim. Deus, olha para cá, tem coisa melhor. Olha, o coração vai aliviando.
Os problemas que eram grandão, né? Os problemas que eram enormes. A gente chega às vezes com um problema tão pesado nas costas. Oh, Senhor, esse cheque. Oh, meu pai, como é que eu vou resolver ele amanhã? Aí a gente chega no culto, bota assim o cheque do lado e começa a orar. Aí o cheque vai diminuindo, diminuindo. Deus vai acalmando a gente, né? O cheque, a gente vai vendo que existem outros problemas maiores. Aí daqui a pouco a gente diz assim, oh, Senhor, é só um cheque, vai passar. Já teve tantos outros, tantos boletos eu já enfrentei, né? A gente vai fazer uma versão dessa música, tá, irmãos? Vamos fazer. Posso enfrentar os boletos, eu sei quem luta por mim, né? A gente vai aliviando, aliviando. Uma vida de oração, irmãos, elimina a agitação. Isso é maravilhoso. E quem está falando isso para vocês é uma pessoa super ansiosa. Super ansiosa. Eu tenho dificuldade, eu luto com a ansiedade. Eu fico pensando no dia de amanhã. Amanhã é segunda, né, Cristiane? Vamos almoçar o quê? Vamos jantar o quê? Vamos fazer, você vai sair que hora? Como é que vai ser e tal? Olha, foi pensando, calculando. E próxima semana o que é que vai ter? E olha, já fui muito pior do que sou hoje. Nós estamos em agosto, né? Havia uns anos atrás que, como pastor já, em agosto, irmã Deta, eu estava preocupado com o aniversário da igreja, que era em novembro. Meu Deus, o aniversário é em novembro, a gente não fez nada ainda. E agora, o que a gente... Olha, uma vida de oração elimina a agitação. A vida passa a ser pacífica e tranquila. Uma vida de oração elimina a confusão. Você não briga mais. Você não discute mais. E pastor, o que é que eu faço com aquela pessoa que vem atrás de mim, que quer meu mal? O que é que a gente faz? A gente ora. A gente ora. E entrega a Deus. E fala com Deus. Eu tenho um amigo pastor, eu não vou dizer o nome dele, porque depois ele pode assistir esse negócio aqui e ver que eu contei. Que ele tem umas orações meio tortas, sabe, irmão Túlio? Tem umas orações meio difíceis. E ele disse a mim, que quando ele está na igreja, e um irmão da igreja começa a dar trabalho a ele tem uma oração que ele faz. Ele diz assim, Deus, o Senhor me chamou para o ministério, para fazer a obra. O irmão fulano está querendo me atrapalhar nesse negócio. Eu acho que ele está querendo ter um encontro contigo. Ou aqui, ou na eternidade. Aí para acabar, ele disse que um dia fez uma oração dessa, misericórdia, viu? No outro dia o diácono morreu. Meu pastor, eu mesmo disse a ele, pastor, eu sou seu melhor amigo a vida toda. Nunca vou lhe dar trabalho, não se preocupe. Mas percebe, irmãos, olhe, uma vida de oração elimina a confusão. Eu não vou brigar com você não. Você quer meu mal, é? Você vai brigar com Deus. Inclusive, Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, lá no capítulo 12. No final, ele diz assim, olhe, não queiram a vingança, deixem para Deus, Ele é que vai fazer. Mas a vida de oração, ela também elimina. Aí eu não achei uma palavra melhor, porque tinha que rimar, sabe? Ó, oração, agitação, oração, confusão. Aí eu fiquei procurando, oh meu Deus, e agora? Aí eu botei enrolação, que eu não achei outra palavra para combinar. E aí Paulo diz que quando nós oramos, nós temos uma vida pacífica, tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Então, uma vida de oração elimina a enrolação. Você não vai enrolar mais ninguém, também tem isso. Você vai ter dignidade, você vai ser honesto. Porque a sua consciência, você vai estar lutando para ela ficar limpa. E o coração puro. Então, quando chegar diante de você algum negócio assim, olhe, que tem que fazer algo errado, aí você, eita Jesus, está orando. Jesus, e agora, como é que eu preencho isso aqui, Jesus? Eita,
Tem que mentir, Jesus. Como é que eu faço? A vida de oração elimina isso. Bom, Paulo continua dizendo no versículo 3: isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Paulo está dizendo que a vida de oração é uma vida para agradar a Deus. Quando nós vivemos assim, é o que ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, se você viver em oração, a sua vida vai agradar a Deus, Timóteo. Porque você está falando tanto com Deus, que Ele vai ser a sua referência. Ele vai ser a pessoa com quem você vai medir a sua situação da vida. Então, você vai estar olhando sempre assim: será que isso é bom para Deus? E eu sempre me lembro de Levi, meu filho, 5 anos. E Levi toda hora está me perguntando assim: papai, essa música é de Deus? Quando a gente está passando de carro e eles escutam um negócio assim, sabe? Aí eu digo: meu filho, é nada, isso aí é do cão. Isso aí é do diabo, meu filho, do capeta. Isso aí nunca foi. Ah, pai, então tá certo. E aí quando eles estão assistindo alguma coisa, eles estão sempre perguntando: papai, isso aqui é de Deus? Não, meu filho, muda esse negócio, bota para lá, vamos escolher outra coisa. Acha outro desenho, acha outra série. Olha que maravilha. Você vive uma vida para agradar a Deus. E deixa eu lhe dizer, deixa eu lhe dar uma maravilhosa notícia: se você viver assim, você vai encontrar libertação. Sabe por quê? Porque a sociedade tem padrões que nos escravizam. Nós temos que seguir padrões que nos acorrentam, porque nós temos que viver para agradar as pessoas. Eita, menino, se eu não postar isso, o que vão dizer de mim? Eu tenho que botar alguma coisa no status hoje, porque está todo mundo botando, minhas amigas colocaram, e agora? Olhe, isso escraviza a gente. Eu me lembro, isso ficou marcado para mim. Uma vez eu estava numa concessionária, irmão Brasílio, e um amigo estava com o seu carro, um carro muito bom, Arrisson, muito bom, um carro, se eu não me engano, era uma Hilux, o carro dele, só que era preto, e estava saindo um monte de carro branco, e o negócio agora era ter carro branco. Aí ele olhou para mim e disse: vou pintar meu carro. Tu vai pintar teu carro? Vou. Por quê? Porque eu quero que seja branco. Olha, já pensou? Eu disse: rapaz, quase que eu digo: mas tu é besta mesmo, né, bicho? Olha. E eu no meu carro, na cor que ele tem, já está bom para mim. Não importa qual é a moda que vai, ele me levando e trazendo. Você percebe que às vezes nós seguimos alguns padrões apenas para agradar a sociedade, a moda, o que está vindo. Mas quando nós vivemos para agradar a Deus, Deus é o mais importante, nós somos libertos disso. Além disso, e já encerrando, já chegando para o final, Paulo diz que uma vida de oração é uma vida de quem vive para a salvação de todos. Porque se nós vivemos para agradar a Deus, Paulo está dizendo nesse versículo que o desejo de Deus é qual? O desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Quando você vive conectado com Deus, quando você vive dizendo que Deus é o mais importante, você começa a olhar para as pessoas desejando que elas também tenham isso. E você passa a ver as pessoas, não o que elas têm, o que elas não têm, o que elas conquistaram ou não conquistaram. Você começa a olhar para as pessoas pensando se elas já encontraram Jesus ou não. E não importa se o seu amigo mora numa
cobertura na orla da cidade. Não importa se a sua amiga tem tantos seguidores, não importa se ainda não encontrou Jesus. Ainda não aconteceu o principal, porque Deus é o mais importante. Então, uma vida de oração é uma vida de oração pela salvação de todos. Por isso que nós oramos aqui pelos nossos amigos. Por isso que nós oramos aqui pelos nossos familiares. Por isso que eu não me canso de orar pela minha família. Tanto a minha família, a minha mesmo, sanguínea, quanto a família da minha esposa. E a oração não é só, Senhor, dá dinheiro para esse povo. Senhor, não deixa eles pegar doença, não. A oração é, Senhor, salva, liberta, transforma. Porque essa é a vontade de Deus, irmãos. E aí Paulo encerra esse trecho que nós escolhemos aqui. Nós vamos ficar devendo aqui alguns versículos e as irmãs vão me agradecer depois, tá? Porque os versículos, a partir do versículo 9, Paulo pega pesado com vocês, tá bom? E vocês depois se virem com Paulo, viu? Leiam aí e briguem com ele, porque o negócio é sério aí, viu? Depois do 9, olhe, vou ver. Acho que eu vou colocar minha esposa para pregar essa parte na quarta-feira, que aí é mulher falando, né? Que se for o homem, já se prepara aí, viu, irmã Cristiane, para quarta-feira. Mas Paulo encerra dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. E ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Isso é o que importa, irmãos. Essa é a verdade fundamental para as nossas vidas. É isso que deve encher o nosso coração. É isso que deve nos fazer nos mover nessa semana. Eu quero convidar você a passar essa semana com esse texto no seu coração, dizendo assim: Senhor, olhe, o Senhor é o mais importante. Eu quero, Senhor, que o tempo que eu tenho contigo, o tempo que eu vou gastar contigo, elimine a agitação do meu coração, Senhor. O tempo que eu vou gastar contigo, Senhor, elimine a confusão que possa se configurar ao meu redor. O tempo que eu vou gastar contigo, Senhor, elimine a enrolação que queira vir, Senhor, que eu possa ter dignidade. Que você possa passar essa semana dizendo: Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero buscar a salvação daqueles que estão ao meu redor. Que esse texto aqui, queridos, que esses conselhos de Paulo possam transformar as nossas vidas. E no final de tudo, essa temática, Deus é o mais importante, possa nos fazer ser pessoas de oração. Que Deus nos abençoe.